Helena Monteiro Almeida entrou no saguão da filial sul da Almeida Global às 7h20 da manhã, quando o brilho frio do piso de mármore ainda refletia o céu cinzento de Porto Claro. Usava uma blusa bege larga, calça escura e sapatos baixos, escolhidos com cuidado para não chamar atenção para a curva discreta de sua barriga. Aos 5 meses de gravidez, carregava 2 corações pequenos sob o seu, mas seu rosto mantinha a serenidade de quem havia aprendido a transformar medo em método. Na recepção, disse chamar-se Elisa Rocha, o nome autorizado nos documentos temporários preparados pelo Conselho Restrito da empresa. A atendente mal ergueu olhos antes de entregar o crachá provisório, ocupada demais em observar o elevador principal, como se temesse que alguém importante surgisse dali a qualquer segundo. Helena notou a tensão antes mesmo de ver seu primeiro superior. O silêncio daquele lugar não era disciplina, era contenção. Havia uma pressa cuidadosa nos passos, uma maneira de desviar o olhar que dizia mais do que qualquer relatório. O elevador subiu até o 14º andar com um zumbido suave, levando Helena entre paredes espelhadas que devolviam uma imagem modesta demais para a mulher que, em casa, assinava pareceres capazes de alterar o destino de departamentos inteiros. Ela tocou de leve a aliança escondida sob a corrente no pescoço e respirou fundo. Rafael havia pedido que não fosse sozinha, mas ela sabia que a verdade, quando anunciada por escolta, costumava se esconder. Naquela manhã, precisava ser subestimada para enxergar o que todos temiam contar. Quando as portas se abriram, o cheiro de café requentado e ar-condicionado antigo a recebeu junto com o murmúrio baixo de dezenas de estações de trabalho. O setor de controle operacional parecia eficiente à primeira vista, com painéis luminosos, divisórias limpas e gráficos coloridos nas telas. Ainda assim, Helena viu cadeiras vazias demais para um início de expediente e rostos cansados demais para uma segunda-feira comum. Uma mulher de cabelo preso e olheiras profundas se aproximou segurando uma pasta azul contra o peito, como se ela fosse um escudo. Você deve ser a Elisa, disse a mulher, com uma gentileza apressada. Sou Marina Duarte, assistente administrativa. Vou te mostrar sua mesa antes que o Sr. Caio chegue. A última frase saiu baixa, quase engolida pelo ruído das impressoras. Helena sorriu com calma e acompanhou Marina pelo corredor, reparando na forma como alguns funcionários levantavam os olhos por um instante e logo retornavam às telas. A curiosidade existia, mas era menor que o receio de ser visto curioso. Sua mesa ficava perto das janelas, com vista para a avenida estreita, onde carros avançavam devagar sob a garoa. Marina colocou a pasta sobre o tampo e explicou senhas, rotinas, horários, sempre olhando por cima do ombro. Helena agradeceu em voz baixa, sem pressa, permitindo que a outra mulher se acostumasse com sua presença. Havia uma pergunta presa na garganta de Marina, talvez um aviso, talvez um pedido. Antes que pudesse surgir, porém, as conversas no andar cessaram de modo quase teatral. Caio Varela entrou como quem possuía o ar que respirava. Alto terno cinza impecável, relógio caro brilhando sob a manga. Caminhou pelo corredor sem cumprimentar ninguém, apenas recebendo inclinações discretas de cabeça. Seus olhos passaram pelos funcionários com impaciência até pousarem em Helena. Primeiro avaliou o rosto, depois o corpo, depois a barriga disfarçada pela blusa larga. O canto de sua boca se ergueu num sorriso que não tinha humor, apenas posse. Marina endureceu ao lado dela. Então essa é a nova contratação, disse Caio, alto bastante para que todos ouvissem. Achei que mandariam alguém com mais presença para lidar com números sensíveis, mas talvez o departamento central esteja economizando até em postura. Algumas pessoas fingiram rir, outras mergulharam nas telas. Helena permaneceu de pé, as mãos unidas à frente do corpo, sem demonstrar ofensa. Por dentro, classificava a primeira agressão como exposição pública, humilhação de integração e teste de submissão. Caio interpretou a calma como fragilidade. Bom dia, Sr. Caio, respondeu Helena. Estou à disposição para aprender os procedimentos da filial e contribuir dentro das minhas funções. Sua voz era suave, mas firme o bastante para cortar a atmosfera sem rasgá-la. Caio deu 2 passos em sua direção, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. O perfume dele era forte, amadeirado, usado como outro instrumento de imposição. Marina baixou os olhos. Helena não recuou. Sentiu os bebês se moverem de leve, como se a lembrassem de manter a respiração regular. Aprender, repetiu Caio, saboreando a palavra. Aqui ninguém contribui antes de provar que aguenta a pressão. E pressão, minha querida, não é ficar bonita diante de planilhas. É obedecer rápido, errar pouco e entender quem manda. Ele inclinou a cabeça, examinando o crachá provisório. Elisa Rocha. Nome simples,
Espero que a simplicidade fique só no nome. Helena notou 2 câmeras no teto, uma voltada para o corredor, outra para a área comum, ambas posicionadas de modo conveniente demais para registrar apenas parte da cena. Caio pediu que Marina voltasse ao trabalho e anunciou que faria pessoalmente a integração da novata. O rosto de Marina perdeu a cor, mas ela obedeceu sem discutir. Helena percebeu que aquilo não era exceção, e sim ritual. O gerente escolhia um alvo, isolava-o, estabelecia domínio diante da equipe e transformava o desconforto coletivo em cumplicidade involuntária. Quando ele indicou a sala de vidro ao fim do corredor, Helena pegou sua pasta e seguiu. Cada passo era uma decisão, cada silêncio, uma coleta de prova. A sala de Caio tinha persianas parcialmente fechadas, uma mesa grande demais e diplomas alinhados na parede como medalhas de uma guerra particular. Ele não ofereceu cadeira de imediato. Sentou-se, abriu uma gaveta, tirou uma caneta dourada e começou a girá-la entre os dedos. Helena esperou. A demora era outra encenação, destinada a cansar quem precisava de aprovação. Ela aproveitou para observar as pilhas de contratos, os nomes dos fornecedores destacados em etiquetas vermelhas, e uma pasta trancada, com o brasão interno da diretoria regional. Você tem experiência, Elisa? Perguntou ele, sem olhar o currículo. Um pouco, senhor. Controle de processos, conciliação de pagamentos, análise de divergências. Caio riu baixo. Um pouco é uma forma honesta de admitir quase nada. Gosto de honestidade em mulheres novas. Facilita muito a convivência. Helena sentiu uma ponta de repulsa subir pela garganta, mas a conteve como quem fecha uma gaveta. Não estava ali para vencer uma discussão. Estava ali para descobrir quantas pessoas ele havia quebrado, usando frases parecidas. Ele finalmente apontou para a cadeira à frente da mesa. Helena sentou-se com cuidado, protegendo a barriga com a pasta sobre o colo. Caio reparou no gesto e estreitou os olhos, interessado. Está passando mal? Perguntou, num tom que não era preocupação. Apenas cansaço normal, senhor. Nada que interfira no trabalho. Ele se recostou e sorriu. Espero mesmo. Não temos espaço para delicadezas aqui. Já tive funcionárias que confundiam qualquer cobrança com perseguição. Depois choravam para recursos humanos, como se lágrimas fossem argumento técnico. Helena sustentou o olhar dele e, pela primeira vez, deixou que sua calma ganhasse uma ponta de gelo. Recursos humanos existe para registrar problemas quando eles ultrapassam a cobrança profissional, disse. Caio parou de girar a caneta. Durante um segundo a sala ficou imóvel. Depois ele riu, mas o riso saiu curto demais. Você fala bonito para quem acabou de chegar. Cuidado, Elisa. Gente que cita a regra antes de entender hierarquia costuma durar pouco. Ele abriu uma pasta e empurrou alguns papéis pela mesa. A tarefa era simples apenas na aparência. Helena deveria conferir 38 pagamentos pendentes de fornecedores de transporte, todos marcados como urgentes, e liberar observações até o fim do dia. Um funcionário comum gastaria 2 dias só para organizar os comprovantes. Caio sabia disso. Helena também. Ao folhear as primeiras folhas, viu datas sobrepostas, assinaturas digitalizadas sem padrão e notas fiscais emitidas por empresas diferentes com o mesmo endereço comercial. O desafio que deveria humilhá-la entregava, sem querer, uma fresta para o núcleo da fraude. Vou começar imediatamente, disse ela. Caio pareceu decepcionado por não encontrar protesto. Antes que ela se levantasse, ele acrescentou que preferia funcionárias colaborativas, especialmente quando sabiam sorrir. A frase ficou no ar como fumaça suja. Helena recolheu os papéis devagar, olhou para ele e respondeu apenas que colaboração verdadeira exigia clareza nos procedimentos. Não havia ironia em sua voz, mas havia limite. Caio percebeu, e o prazer inicial de provocá-la se transformou numa irritação silenciosa. Ele gostava de medo, não de compostura. De volta à mesa, Helena sentiu o olhar de Marina atravessar o setor. A assistente se aproximou com uma caneca vazia nas mãos, fingindo ir até a copa. Ele te deu os transportes, murmurou, sem mover muito os lábios. Ninguém recebe isso no primeiro dia. Helena abriu a primeira planilha no computador e respondeu no mesmo tom que gostava de começar pelo que era importante. Marina a encarou como se aquela frase fosse perigosa demais. Depois, quase imperceptivelmente, deixou um bloco de notas ao lado do teclado. No bloco havia apenas um ramal e 3 palavras escritas com pressa. Não fale sozinha. Helena entendeu o aviso. Talvez houvesse escuta, talvez houvesse gente informando Caio, talvez ambas as coisas. Ela agradeceu com um movimento discreto e iniciou a conferência, digitando sem pressa, enquanto sua mente construía mapas. Um endereço repetido ligava 4 empresas. Um mesmo supervisor aprovava entregas em cidades diferentes no mesmo horário. Um centro de custo aparecia sempre nos pagamentos inflados.
e em quase todos os casos, a aprovação final tinha a assinatura de Caio. Ao meio-dia, a equipe se levantou em grupos pequenos para o almoço, mas Helena permaneceu diante da tela. A fome vinha em ondas leves, controláveis, e ela havia trazido frutas na bolsa por recomendação médica. Enquanto mordia uma maçã, abriu o sistema de históricos e encontrou registros de alterações feitas de madrugada. O usuário responsável era Mauro Figueiredo, diretor financeiro da filial, homem que ainda não vira, mas cujo nome surgia com frequência demais para ser coincidência. Caio era a face, Mauro talvez fosse a engrenagem. Marina voltou antes dos outros e colocou uma garrafa de água sobre a mesa de Helena. Foi um gesto simples, mas seus dedos tremiam. Ele gosta de testar pessoas novas, disse, olhando para a janela. Se você precisar ir embora, diga que teve uma emergência. Helena fechou uma planilha e encarou a mulher com uma suavidade calculada. E você, Marina, já tentou ir embora alguma vez? A pergunta foi baixa, quase terna. Marina engoliu seco. Por um instante, o escritório inteiro pareceu depender da resposta que ela não conseguiu dar. Antes que Marina falasse, Caio surgiu atrás delas. Algum problema na integração? Perguntou. Marina se afastou como se tivesse sido surpreendida cometendo um crime. Helena ergueu os olhos para ele e respondeu que estava apenas esclarecendo a ordem dos arquivos. Caio olhou para a garrafa, depois para Marina, depois para Helena. Funcionários antigos adoram contaminar novatos com dramas pessoais, disse. Aqui, Elisa, você aprende comigo. Se Marina soubesse tanto, ainda estaria no mesmo cargo depois de 6 anos. A humilhação atingiu o assistente como uma bofetada invisível. Helena sentiu a raiva de Marina antes de ver as lágrimas retidas. Aquela mulher havia aprendido a sobreviver imóvel, e a imobilidade era uma forma de sangrar sem deixar manchas. Caio esperou algum sinal de constrangimento, mas recebeu apenas o silêncio atento de Helena. Ela notou mais esse padrão. O gerente não destruía apenas carreiras, destruía testemunhas antes que elas soubessem que eram testemunhas. Ao se afastar, ele bateu 2 vezes na divisória da mesa dela, como quem marca território sobre um objeto recém-adquirido. No meio da tarde, Helena encontrou a primeira ligação humana por trás dos números. Um relatório de entrega mencionava atraso causado por falha de empilhadeira no galpão 3, mas o documento havia sido substituído por outro que falava em congestionamento externo. Buscando arquivos anexos, ela localizou uma foto borrada de um trabalhador com o braço imobilizado, enviada por engano antes da troca do relatório. O nome dele era Jonas Ribeiro. O registro de acidente não existia no sistema oficial. A ausência falava com uma violência limpa. Ela copiou mentalmente os códigos e manteve o rosto neutro. Não poderia baixar arquivos, não poderia enviar provas de modo óbvio, não poderia deixar rastro que permitisse a Caio encerrar acessos. A força daquela investigação estava na paciência. Ao mesmo tempo, sentiu uma pressão suave no ventre e apoiou a mão sobre a blusa por um segundo. Pensou em Rafael, no modo como ele beijara sua testa naquela manhã, tentando esconder o medo. Ele amava a mulher que ela era, mas também temia o mundo que ousava enfrentá-la. Às 16 horas, Caio convocou uma reunião curta ao lado das mesas. Disse que a filial passaria por uma avaliação de produtividade e que não toleraria falhas de novatos nem fofocas internas. Enquanto falava, seus olhos voltavam a Helena com insistência. Mencionou lealdade, gratidão e disciplina como se fossem virtudes, mas as usava como correntes. Helena observou os ombros curvados dos funcionários, a rigidez de Marina. O sorriso serviu de 2 coordenadores próximos ao gerente. Ali havia vítimas, cúmplices e gente que ainda não sabia qual caminho escolher. Quando a reunião terminou, Caio pediu que Helena ficasse. O setor continuou fingindo trabalhar, mas várias respirações mudaram de ritmo. Ele aproximou-se e disse que esperava seu relatório em 1 hora. Também sugeriu que, se ela quisesse permanecer na empresa, deveria aprender a ser mais agradável com quem podia facilitar sua vida. Helena levantou-se devagar, levando consigo a pasta e uma dignidade que ele não conseguia tocar. Senhor Caio, minha permanência dependerá da qualidade do meu trabalho. Facilidades pessoais não fazem parte das minhas atribuições. O rosto dele escureceu. Você é ousada demais para alguém em período de experiência, disse entre os dentes. Helena percebeu o perigo no brilho de seus olhos, mas não desviou. Talvez seja apenas impressão causada por eu responder de forma objetiva. A frase, embora educada, o atingiu como desafio. Caio deu um passo à frente, baixando a voz. Eu já vi muitas como você chegarem achando que tinham coluna. No fim, todas aprendem onde dobrar. Helena sentiu frio na pele, mas sua voz permaneceu limpa. Nem toda pessoa que se curva está obedecendo, senhor.
Algumas apenas recolhem algo do chão antes de se levantar. Caio franziu o senho, incapaz de decidir se havia sido insultado. Helena aproveitou a hesitação e voltou à mesa. A frase não fora ameaça, mas promessa íntima. Ela estava recolhendo peças, nomes, datas, pequenas covardias documentadas em sistemas que os arrogantes julgavam invisíveis. Quando se sentou, Marina olhava para ela com assombro e medo. Pela primeira vez, porém, havia também uma centelha de esperança. Faltando 15 minutos para o fim do expediente, Helena finalizou um resumo técnico impecável, limitado bastante para parecer trabalho de uma funcionária atenta, mas profundo o suficiente para provocar desconforto. Indicou divergências de endereço, duplicidade de cobrança, ausência de comprovantes e recomendações de bloqueio temporário. Não mencionou fraude, assédio ou acidente ocultado. Ainda não. Entregou o documento a Caio em mãos. Ele leu as primeiras linhas e perdeu por um instante o controle da expressão. Não esperava competência. Muito menos competência silenciosa. Quem te ensinou a fazer esse tipo de leitura? Perguntou ele. Experiência anterior, respondeu Helena. Caio a estudou com desconfiança renovada. Onde você trabalhou mesmo? Em empresas menores, disse ela, sem mentir completamente, pois toda grande corporação era composta por pequenas salas onde a verdade tentava sobreviver. Ele fechou a pasta com força. Vou revisar. Não se anime. Às vezes, gente que parece eficiente só sabe criar problema. Helena inclinou a cabeça. Problemas já existentes costumam aparecer quando alguém organiza os dados. Ao sair da sala, Helena encontrou Marina perto da impressora, segurando folhas que não precisava imprimir. A assistente sussurrou que Jonas, o trabalhador citado no arquivo antigo, fora demitido depois de insistir em registrar o acidente. Disseram que ele mentiu. A esposa dele veio aqui uma vez e saiu chorando. Helena sentiu algo apertar no peito, uma mistura de tristeza e decisão. Ninguém perde tudo sozinho, pensou. Sempre existe uma mão empurrando, outra fechando a porta, outra fingindo que não viu. O expediente terminou, mas poucos se moveram antes que Caio fechasse a própria porta. Só então o andar começou a esvaziar. Helena guardou seus papéis, desligou o computador e caminhou até o banheiro feminino, onde a luz branca tornava seu rosto mais pálido do que ela gostaria. Lavou as mãos, respirou devagar e encarou o reflexo. Não era invulnerável. Estava cansada, enjoada, furiosa. Mas vulnerabilidade não era fraqueza quando reconhecida com honestidade. Tocou a barriga e sorriu para os filhos que ainda não conheciam seu nome. Do lado de fora, o corredor já estava quase vazio. Marina esperava junto à parede, segurando a bolsa com força. Eu não sei quem você é, disse ela, com a voz trêmula. Mas você não reage como as outras. Helena poderia negar, poderia cortar a conversa, poderia preservar a máscara com frieza. Em vez disso, escolheu uma verdade pequena. Eu sou alguém que acredita em documentos, mas também acredito em pessoas quando elas finalmente encontram coragem para falar. Marina fechou os olhos, como se aquela frase doce. Ele destruiu a minha denúncia, murmurou Marina. Disse que eu confundia gentileza com interesse. Depois me tirou de projetos, bloqueou promoções, espalhou que eu era instável. Minha mãe ficou doente, eu precisava do plano de saúde. Então fiquei. Cada palavra parecia arrancada de uma ferida antiga. Helena não a tocou, porque sabia que consolo precipitado podia parecer invasão. Apenas ouviu inteira, permitindo que Marina existisse sem interrupção. No silêncio entre as duas, o império de Caio começou a rachar pela primeira vez. Helena pediu que Marina não lhe entregasse nada ainda, não por falta de confiança, mas por segurança. Disse que se existissem registros, nomes ou datas, eles precisariam ser protegidos de modo correto. Marina pareceu confusa, porém assentiu. Antes de se separarem, contou que Mauro Figueiredo aparecia sempre antes das demissões difíceis e que Caio nunca agia sozinho quando havia dinheiro envolvido. Helena guardou aquela informação com a mesma delicadeza com que se guarda uma lâmina afiada. A verdade estava maior do que uma sala de vidro. No estacionamento coberto, Helena caminhou até o carro sem pressa, embora soubesse que uma câmera acompanhava seus movimentos. Sentou-se ao volante, trancou as portas e só então tirou da bolsa um pequeno aparelho sem identificação, conectado a uma linha segura que Rafael mandara instalar. Não enviou arquivos. Enviou apenas uma sequência curta, combinada antes da operação. 4 fornecedores ligados. Possível acidente ocultado. Assédio confirmado por testemunha. Mauro envolvido. Risco alto. A mensagem partiu sem som, atravessando a cidade como uma pedra lançada em água escura. No edifício central da Almeida Global, a quilômetros dali, Rafael Almeida recebeu o aviso durante uma reunião com investidores. Continuou ouvindo a apresentação por mais 40 segundos,
tempo suficiente para que ninguém percebesse o impacto. Mas sua mão fechou-se sobre a caneta. Conhecia Helena melhor do que qualquer conselho, qualquer médico, qualquer segurança. Se ela escrevera risco alto, era porque já havia calculado o perigo e decidido permanecer. O amor dele se misturou a uma culpa amarga. A empresa que levava seu nome havia permitido aquilo. Helena ligou o carro e deixou o estacionamento, vendo pelo retrovisor as luzes da filial diminuírem atrás dela. A garoa engrossara, cobrindo os vidros com linhas oblíquas. Ela pensou em Marina, em Jonas, nos funcionários que riam por medo, nos que obedeciam por sobrevivência e nos que lucravam com o silêncio. Pensou também em Caio, tão certo de sua própria impunidade, que confundia uma mulher calma com uma presa fácil. Essa seria sua ruína. A arrogância sempre deixava portas abertas para a verdade entrar. Quando chegou em casa, Rafael já a esperava na varanda interna, sem paletó, os olhos carregados de perguntas que ele não fez de imediato. Helena saiu do carro devagar, e ele a envolveu, com cuidado, como se abraçasse Tresdville por alguns segundos. Ela apoiou a testa no peito dele por alguns segundos, permitindo-se o cansaço que negara durante o dia. Depois ergueu o rosto. Não é só um gerente abusivo, disse. É uma rede. Rafael fechou os olhos, e quando os abriu havia decisão. Nós interrompemos agora, disse ele. Helena balançou a cabeça. Ainda não temos o suficiente para proteger as pessoas depois. Se entrarmos cedo demais, Caio cai, Mauro se reorganiza, os documentos somem e Marina vira alvo de novo. Rafael sabia que ela tinha razão, mas odiava cada centímetro dessa razão. Tocou a barriga dela com reverência, sentindo um movimento pequeno sob a palma. Então faremos do seu jeito, respondeu. Mas amanhã você não estará sozinha, mesmo que eles não vejam quem está ao seu lado. Naquela noite, enquanto a casa silenciava e a cidade continuava úmida além das janelas, Helena revisou mentalmente cada rosto, cada frase, cada número. Não pensava em vingança, embora a indignação queimasse. Pensava em justiça, que era mais lenta, mais exigente e mais limpa. Caio Varela acreditava ter encontrado uma novata grávida, discreta e necessitada de aprovação. Não sabia que havia provocado a mulher, que carregava os herdeiros do homem mais poderoso da empresa e, acima de tudo, carregava uma coragem que não dependia de sobrenome. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do alarme, não por ansiedade, mas por aquele estado de atenção profunda que costumava anteceder decisões difíceis. A casa ainda estava mergulhada em penumbra, e Rafael dormia de lado, uma mão aberta sobre o espaço onde ela estivera. Por alguns minutos, ela permaneceu sentada na beira da cama, sentindo os movimentos pequenos dos gêmeos como respostas silenciosas a um mundo que eles ainda não conheciam. Havia ternura naquele instante, mas também uma severidade clara, porque a verdade encontrada na filial já não permitia recuo. Rafael despertou quando ela fechou a corrente com a aliança sob a blusa. Não tentou convencê-la de desistir, pois sabia que amor, entre eles, nunca significara aprisionar o outro em proteção. Ainda assim, levantou-se e foi até ela com o rosto marcado por uma noite mal dormida. Helena percebeu a luta nos olhos dele, a vontade de enviar advogados, seguranças, auditores e transformar o prédio inteiro em terreno interditado. Tocou sua face com delicadeza e disse que uma rede precisava ser exposta por dentro, antes que aprendesse a fingir inocência. No caminho até a filial, a cidade parecia mais ruidosa que no dia anterior. Ônibus cheios, buzinas impacientes e vendedores abrindo portas metálicas davam à manhã uma aparência comum, quase ofensiva diante do que Helena carregava. Ela estacionou 2 ruas antes, como fizera no primeiro dia, e caminhou com uma bolsa simples no ombro. A cada vitrine que cruzava, via apenas uma mulher grávida indo trabalhar. Era essa a armadura que Caio não entendia. Ele via fragilidade onde havia estratégia, necessidade onde havia escolha, silêncio onde havia gravação de memória. Ao chegar ao 14º andar, Helena notou que sua mesa já não estava exatamente igual. A cadeira fora ajustada para uma altura desconfortável, a gaveta lateral estava aberta, e alguns papéis haviam sido deslocados sem cuidado. Não faltava nada evidente, mas o aviso era claro. Alguém quisera que ela soubesse que seu espaço podia ser invadido. Marina, do outro lado do corredor, levantou os olhos por uma fração de segundo e desviou logo em seguida. Helena não reagiu, apenas reorganizou a mesa com gestos lentos. Caio surgiu pouco depois, acompanhado por 2 coordenadores que riam antes mesmo de ouvir qualquer piada. Cumprimentou a equipe com uma alegria ensaiada, como se a tensão do dia anterior tivesse sido invenção coletiva. Quando passou por Helena, inclinou-se sobre a divisória e perguntou se ela ainda estava animada com seus achados de principiante. Ela respondeu que continuava revisando os documentos recebidos. Caio sorriu,
mas seus olhos não acompanharam a boca. Ótimo. Hoje veremos se você sabe trabalhar quando o chão começa a se mexer. O chão, para Caio, era uma pilha nova de arquivos deixada sobre a mesa dela minutos depois. Desta vez, não se tratava apenas de transportes, mas de contratos de manutenção, relatórios de estoque, comprovantes de turnos extras e registros de segurança dos últimos 6 meses. A ordem era cruzar tudo até o fim do expediente e apontar inconsistência sem interromper ninguém. Para qualquer empregado comum, seria uma punição disfarçada de desafio. Para Helena era quase um presente involuntário, embora perigoso, porque o excesso de dados podia esconder tanto quanto revelar. Ela começou pelos registros de segurança, porque o acidente de Jonas ainda pesava como uma pedra em seu pensamento. Os relatórios eram limpos demais, com frases repetidas e assinaturas idênticas em semanas diferentes. As ocorrências graves apareciam como pequenas falhas operacionais, e as pequenas falhas desapareciam quando ligadas a fornecedores próximos de Caio. Helena comparou horários, turnos e entradas de almoxarifado. Em 3 datas, equipamentos foram substituídos sem ordem oficial. Em 2, funcionários foram transferidos logo após reclamações. A filial tinha uma ferida organizada. Marina aproximou-se perto das 10 horas, trazendo uma bandeja com cópias que não pertenciam à mesa de Helena. Falou sem encará-la, como se comentasse algo banal. O Galpão 3 recebeu visita de fiscais no mês passado, mas Caio soube antes. Mandou pintar faixas, trocar placas e afastar 2 operadores. Helena pegou as folhas e murmurou que agradecia a atualização. Marina respirou fundo. Jonas não foi o único. Teve uma moça chamada Rebeca, do inventário. Ela pediu transferência depois de uma reunião fechada com ele. A informação abriu uma linha nova no mapa mental de Helena. Caio usava salas fechadas como território e documentos como armas posteriores. Mulheres que resistiam viravam instáveis. Homens feridos viravam mentirosos. Setores que reclamavam viravam improdutivos. A lógica da violência administrativa era sempre a mesma, apenas vestia ternos diferentes. Helena queria pedir detalhes, mas não podia expor Marina no meio do expediente. Limitou-se a anotar o nome Rebeca em uma folha comum, entre números de contrato, como se fosse apenas mais uma peça contábil. Ao meio-dia, quando a maioria saiu, Helena abriu o arquivo de turnos extras. Os mesmos 5 funcionários apareciam recebendo horas adicionais em semanas nas quais, segundo registros de entrada, nem sequer haviam passado pela catraca. 2 deles eram coordenadores próximos de Caio. Outro tinha o sobrenome de uma empresa fornecedora. O dinheiro saía pouco a pouco, em parcelas pequenas o bastante para não chamar atenção em auditorias superficiais. A fraude não era um roubo desesperado, era uma colheita paciente feita por gente acostumada à sombra. Ela sentiu uma pontada leve e parou. Bebeu água, respirou devagar e apoiou as costas na cadeira. O corpo tinha limites que nenhuma coragem podia ignorar. Helena sabia disso melhor do que ninguém. Não romantizava sacrifício, não confundia resistência com imprudência. Por alguns minutos, fechou os olhos e contou a respiração, sentindo a vida dupla dentro de si responder com movimentos suaves. Quando abriu os olhos, encontrou Marina olhando de longe com preocupação. Helena sorriu de leve, suficiente para dizer que estava bem sem convidar perguntas. Caio percebeu o gesto e caminhou até a mesa dela com uma pasta preta sob o braço. Você parece cansada, Elisa. Talvez esse volume seja pesado demais. Posso pedir algo mais simples, se sua condição exigir tratamento especial. A palavra condição saiu carregada de desprezo. Alguns funcionários fingiram não ouvir. Helena ergueu o rosto. Minha condição não interfere no raciocínio, senhor. Se houver prioridade técnica, posso reorganizar a análise. Caso contrário, seguirei o prazo que o senhor definiu. A resposta, impecável, irritou-o mais que qualquer afronta. Ele apoiou a mão sobre os papéis, prendendo-os contra a mesa. Cuidado com essa confiança. Ela pode parecer arrogância quando vem de alguém sem histórico aqui. Helena olhou para os dedos dele sobre os documentos e depois para seu rosto. Confiança sem resultado seria arrogância. Com resultado, costuma ser apenas preparo. A frase percorreu o setor como uma corrente elétrica silenciosa. Caio retirou a mão lentamente. Marina abaixou a cabeça para esconder um brilho de surpresa. Os coordenadores pararam de rir. Depois do confronto, Caio mudou de tática. Enviou a Helena uma sequência de pedidos contraditórios, ora exigindo análise por fornecedor, ora por centro de custo, ora por data de pagamento. O objetivo era fazê-la perder tempo, provocar erro e construir a narrativa de incapacidade. Helena respondeu a cada ordem com confirmação escrita no sistema interno, registrando horários e versões. Não discutia, apenas criava rastros. A serenidade dela,
Longe de ser passiva, era uma máquina precisa, e Caio começava a sentir que chutar uma porta sem saber o que havia atrás. No meio da tarde, Mauro Figueiredo apareceu pela primeira vez. Era um homem magro, de cabelo cuidadosamente penteado, óculos finos e sorriso sem calor. Entrou na sala de Caio sem bater. Permaneceu lá por 20 minutos e saiu com a expressão de quem acabara de ajustar uma conta incômoda. Ao passar por Helena, olhou para sua tela com interesse discreto demais para ser casual. Ela percebeu o perfume caro, o sapato limpo, a pasta de couro marcada por iniciais douradas. Mauro não precisava levantar a voz para exercer poder. Pouco depois, o acesso de Helena a determinados históricos foi bloqueado. A mensagem surgida na tela alegava restrição temporária por atualização de perfil. Ela não demonstrou surpresa. Copiou os códigos que já havia memorizado e passou a trabalhar com os arquivos impressos, comparando padrões manuais. Caio acreditava ter fechado uma porta, mas esquecera que a primeira regra de uma investigação era nunca depender de uma única entrada. Helena montou tabelas simples, ligando fornecedores, supervisores e datas, enquanto sua mente completava lacunas que o sistema tentava apagar. Marina aproximou-se novamente no fim da tarde, desta vez com a desculpa de recolher assinaturas. Deixou cair uma folha próxima aos pés de Helena e se abaixou para pegá-la. Nesse movimento breve, sussurrou que havia uma sala de arquivo morto no subsolo, onde antigas reclamações eram guardadas antes de desaparecerem. Helena não respondeu, apenas assinou o documento indicado e devolveu a caneta. Por dentro, sentiu a gravidade da informação. Se Caio mantinha restos de denúncias, era porque se sentia seguro demais para destruí-las completamente. Às 18 horas, quando o expediente formal terminou, Caio chamou Helena para avaliar o trabalho. Ela entregou um relatório parcial com linguagem técnica, sem acusações diretas, mas com recomendações de bloqueio em 4 pagamentos, revisão de 5 contratos e reabertura de 2 registros de segurança. Mauro estava sentado no canto da sala, calado, fingindo folhear uma pasta. Caio leu as conclusões com o maxilar rígido. Você gosta de criar suspeitas, não gosta? Helena respondeu que suspeitas não eram criadas por quem conferia dados, mas pelos dados quando não fechavam. Mauro ergueu os olhos nesse instante. Sua voz era macia, quase elegante. Elisa, você entende que interromper pagamentos pode prejudicar fornecedores e comprometer a operação. Helena voltou-se para ele com respeito formal. Entendo, senhor Mauro. Por isso recomendei bloqueio temporário apenas onde há duplicidade, ausência de comprovante ou conflito de aprovação. Operação saudável não depende de erro mantido por pressa. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que uma confissão. Caio olhou para Mauro, e Mauro olhou para Caio. Havia entre eles uma comunicação antiga. Caio decidiu encerrar a conversa com um sorriso duro. Amanhã você irá ao Galpão 3 com o supervisor Breno. Quero que veja a operação real antes de escrever pareceres bonitos. Talvez aprenda que planilha não mostra suor. Helena aceitou sem hesitar, embora soubesse que aquilo poderia ser armadilha. O Galpão 3 era onde Jonas se ferira, onde registros haviam sido trocados, onde fiscais tinham sido enganados. Caio pensava mandá-la para um território controlado por ele. Ela havia a chance de olhar a ferida sem intermediários. Ao sair da sala, Helena encontrou Marina aguardando perto da copa. O rosto da assistente denunciava pânico. Não vá sozinha ao galpão, disse em voz quase inaudível. Breno faz tudo o que Caio manda. Helena segurou a alça da bolsa e respondeu que tomaria cuidado. Marina pareceu frustrada com a calma dela, como se esperasse uma reação mais humana, mais assustada. Helena então suavizou o olhar. Eu tenho medo, Marina. Só não deixo que ele escolha o que eu faço com esse medo. A confissão pequena criou confiança. As duas desceram juntas no elevador até o térreo, mantendo distância suficiente para parecer coincidência. No espelho interno, Helena viu Marina lutar contra anos de silêncio. Antes que as portas se abrissem, a assistente falou depressa. Rebeca guardou mensagens. Não sei onde ela está, mas ouvi dizer que trabalha em uma farmácia no bairro Laranjeiras. Ela saiu depois que Caio disse que ninguém acreditaria numa funcionária temporária. Helena recebeu a informação como se recebesse um objeto frágil. Obrigada, disse apenas, e a palavra carregava promessa. No estacionamento, a noite caíra com umidade pesada. Helena entrou no carro e ficou alguns segundos imóvel, deixando o corpo admitir o cansaço. As costas doíam, os pés estavam inchados, e a cabeça parecia cheia de linhas vermelhas cruzando um quadro invisível. Ainda assim, havia avanço. Marina falara mais. Mauro aparecera. Caio reagira. O Galpão 3 surgia como próximo ponto.
Helena enviou a Rafael uma mensagem curta pela linha segura, relatando bloqueios de acesso, nome de Rebeca, ligação de Mauro e visita marcada ao galpão. Rafael recebeu a mensagem em seu escritório e chamou apenas 2 pessoas de confiança absoluta, a diretora jurídica Laura Mendonça e o chefe de auditoria Davi Sampaio. Não contou mais do que o necessário, porque Helena ainda estava em campo e qualquer vazamento poderia destruí-la. Determinou que levantassem, sem alarde, contratos de transporte, manutenção e segurança da filial Sul. Também pediu que confirmassem o paradeiro de Jonas e Rebeca por meios legais e discretos. Sua voz permaneceu firme, mas Laura percebeu a dor por trás de cada ordem. Quando Helena chegou em casa, encontrou Rafael à mesa da cozinha, não na sala formal onde costumavam discutir assuntos da empresa. Havia sopa quente, pão fresco e um copo de água ao lado do prato dela. O gesto simples a desarmou mais do que qualquer declaração. Ela sentou-se e comeu devagar enquanto relatava o dia, omitindo apenas a intensidade de algumas dores para não aumentar o medo dele. Rafael ouviu sem interromper, mas sua mão repousou sobre a mesa, fechando-se sempre que Caio era mencionado. Ele quer me levar ao galpão 3 amanhã, disse Helena por fim. Rafael levantou os olhos de imediato. Isso muda o risco. Sim, também muda a chance de encontrar o que eles esconderam. Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de proibir uma mulher que jamais aceitara ser comandada. Então iremos cercar o risco sem aparecer. Motorista a 2 quadras, equipe jurídica preparada, auditoria pronta para agir se houver retenção ou ameaça. Helena sentiu. Não queria heroísmo solitário. Queria uma vitória construída sem deixar inocentes expostos. Mais tarde, sozinha no quarto, Helena abriu o caderno onde anotava impressões pessoais, nunca dados sigilosos. Escreveu nomes, não como provas, mas como pesos humanos. Marina, Jonas, Rebeca. Depois escreveu Caio e Mauro em outra página, separados por uma linha firme. A diferença entre vítimas e culpados precisava permanecer clara, mesmo quando os fatos se misturavam em medo. Ao fechar o caderno, sentiu os gêmeos se moverem com força incomum. Ela sorriu, emocionada e exausta. Talvez fossem pequenos, mas já acompanhavam uma batalha por dignidade. Na filial, naquela mesma noite, Caio permaneceu em sua sala com Mauro, as persianas fechadas e a luz azul das telas marcando seus rostos. Caio dizia que a novata era inconveniente, talvez enviada por alguém do central para procurar falhas. Mauro, mais cuidadoso, aconselhou que não a subestimassem, pois gente discreta demais às vezes escondia patrocínio. Caio riu, certo de que nenhuma mulher com barriga aparente e crachá provisório poderia ameaçá-lo de verdade. Mesmo assim, ordenou que Breno preparasse o galpão 3 para uma visita educativa. Mauro não riu. Havia visto algo nos olhos de Helena, uma precisão que não combinava com o período de experiência. Ainda não sabia quem ela era, mas sabia que uma pessoa comum não respondia a perguntas hostis com aquela disciplina. Enquanto Caio falava em assustá-la, Mauro pensava em apagar rastros. Essa diferença entre arrogância e medo marcaria o início da rachadura entre os dois. Do outro lado da cidade, Helena adormeceu com a mão sobre a barriga, sem imaginar que a manhã seguinte colocaria sua máscara sob pressão ainda maior. Helena chegou ao galpão 3 pouco depois das 8, acompanhada por Breno, o supervisor escolhido por Caio para transformar uma inspeção em intimidação. O prédio ficava atrás da filial principal, separado por um pátio de concreto manchado de óleo e chuva antiga. Caminhões entravam e saíam por portões largos, enquanto operadores de colete amarelo circulavam com pressa calculada, fingindo naturalidade demais. Helena notou placas recém-limpas, faixas pintadas com brilho recente e extintores alinhados como peças de cenário. A segurança ali parecia menos prática do que maquiagem. Breno era largo de ombros, voz rouca e olhar obediente. Explicava tudo com frases rápidas, tentando impedir que Helena observasse por conta própria. Dizia que o galpão era referência em eficiência, que pequenos incidentes haviam sido exagerados por gente ressentida, que Caio cobrava muito porque buscava excelência. Helena escutava sem interromper, fazendo perguntas simples sobre turnos, manutenção e treinamentos. A simplicidade irritava Breno, pois cada resposta exigia uma precisão que ele não possuía. Quando ela pediu registros de revisão das empilhadeiras, ele fingiu não ouvir. No corredor lateral, Helena viu uma marca escura no piso perto das prateleiras metálicas, parcialmente coberta por tinta cinza. Nada chamativo para olhos apressados, mas a pintura fora aplicada em área irregular, como se alguém tivesse tentado apagar uma mancha maior. Ela se agachou devagar, usando o gesto de ajustar o sapato para olhar melhor. Breno deu um passo brusco. Ali não tem nada, disse. Só reforma antiga.
Helena levantou-se com calma e respondeu que reformas também deixavam documentos. O rosto dele fechou como portão em noite de tempestade. Um operador mais velho, de barba rala e mãos marcadas, observava de longe. Quando Helena cruzou o olhar com ele, o homem desviou imediatamente, mas não antes de deixar transparecer uma mistura de medo e reconhecimento. Talvez tivesse visto Jonas cair, talvez tivesse ajudado a limpar o sangue, talvez apenas carregasse culpa por continuar trabalhando. Helena sabia que pessoas esmagadas por sistemas abusivos nem sempre eram covardes. Muitas vezes estavam apenas tentando voltar para casa com o salário inteiro. Ainda assim, cada silêncio tinha preço. Breno a levou à sala de controle do galpão, um espaço estreito com telas de câmeras, armários metálicos e cheiro de café frio. Mostrou relatórios impressos, todos assinados, carimbados e impecáveis. A perfeição era suspeita. Helena comparou horários e percebeu intervalos vazios nas gravações de 3 dias específicos, justamente os dias ligados às divergências encontradas na filial. Perguntou sobre as falhas de câmera. Breno respondeu que quedas de energia eram comuns. Ela apontou que o sistema de refrigeração não registrara interrupção no mesmo período. Ele ficou vermelho. Ao meio-dia, Caio apareceu no galpão sem avisar, como se estivesse apenas passando para acompanhar o treinamento da nova funcionária. Usava capacete branco, limpo demais, e um sorriso satisfeito. Aproximou-se de Helena com a confiança de quem acreditava ter cercado a presa. Elisa, espero que a realidade tenha ensinado alguma humildade às suas planilhas. Ela respondeu que a realidade costumava confirmar bons números e desmentir números ruins. Breno olhou para Caio, esperando permissão para rir, mas o gerente não riu. A frase tinha sido educada demais para punir. Caio conduziu Helena até uma área afastada, onde pilhas de paletes criavam corredores estreitos. Falou baixo, sem abandonar o sorriso. Você está chamando atenção do jeito errado. Pessoas novas que fazem perguntas demais costumam descobrir que ninguém quer almoçar com elas, ninguém quer assinar seus relatórios, ninguém quer defender sua permanência. Helena sentiu o peso do lugar, o ruído das máquinas, a distância dos demais funcionários. Ainda assim, manteve a postura ereta. Uma pergunta honesta não ameaça uma operação limpa, Sr. Caio. A ameaça está no que precisa ser escondido. Por um segundo, a máscara dele escorregou. O olhar se tornou duro, quase feio. Depois voltou ao teatro. Você tem uma imaginação perigosa, Elisa. Talvez seja hormonal. Helena sentiu o insulto atravessar o ar como algo viscoso. A gravidez, que ele via como fraqueza, tornou-se dentro dela uma fonte de disciplina. Ela não responderia com raiva, porque a raiva era o terreno preferido dele. Respondeu que condições pessoais não alteravam evidências técnicas. Caio aproximou-se um pouco mais, mas parou ao notar um operador entrando no corredor. A visita terminou com Breno entregando a Helena uma caixa de documentos supostamente complementares. Eram papéis demais, muitos inúteis, alguns duplicados, outros fora de ordem. A intenção era soterrá-la. De volta à filial, ela levou a caixa até sua mesa sob os olhares discretos da equipe. Marina percebeu poeira nas mangas dela e empalideceu. Helena apenas sentou-se, bebeu água e começou a separar os documentos por data. O corpo reclamava, mas a mente seguia firme. A bagunça artificial também tinha padrão, e padrões sempre confessavam. Às 15 horas, o acesso de Helena ao sistema voltou repentinamente, mas com uma novidade perigosa. Havia um arquivo marcado como confidencial aberto em sua seção, contendo dados de fornecedores e planilhas protegidas da diretoria financeira. Ela não tocara naquele arquivo. A armadilha era clara. Se fechasse sem registrar, poderiam alegar manipulação. Se mexesse, poderiam acusá-la de invasão. Helena afastou as mãos do teclado, olhou para o relógio e chamou Marina em voz audível, pedindo que testemunhasse uma falha de sistema antes de qualquer procedimento. Marina aproximou-se tremendo, mas veio. 2 analistas levantaram os olhos. Helena explicou em tom neutro que um arquivo não solicitado surgira aberto em sua seção e que registraria chamado técnico por segurança. Enquanto falava, viu Caio observando da porta da própria sala com expressão contrariada. Ele esperava pânico ou descuido, não protocolo. Helena abriu o canal interno de suporte, descreveu o ocorrido sem mencionar suspeitas e salvou o número de atendimento. Cada passo limpo estreitava o espaço da mentira preparada contra ela. A resposta de Caio veio 1 hora depois. Ele convocou Helena para uma reunião extraordinária com Mauro, Breno e 2 coordenadores. Marina ficou de fora, mas sua ansiedade atravessava o vidro da sala. Helena entrou levando apenas um bloco e uma caneta.
Caio iniciou a reunião dizendo que a filial enfrentava risco de vazamento de dados sensíveis e que uma análise preliminar apontava acesso indevido feito por usuário temporário. A acusação flutuou sobre a mesa como uma lâmina fina. Mauro permanecia calado, mais atento a Helena do que ao discurso. Helena ouviu tudo até o fim. Caio falou em confiança, ética, prejuízo potencial e medidas disciplinares. Breno acrescentou que ela fizera perguntas estranhas no galpão. Um coordenador afirmou ter visto a tela com arquivo confidencial. Quando finalmente lhe deram a palavra, esperando o tropeço, Helena abriu o bloco e citou o número do chamado técnico registrado, antes de qualquer interação. Em seguida, mencionou os nomes das testemunhas presentes no setor e os horários exatos. Não acusou ninguém. Apenas colocou fatos na mesa, organizados como pedras firmes em rio turbulento. Mauro ajustou os óculos. Mesmo assim, o arquivo estava em sua seção, disse. Helena inclinou levemente a cabeça. Sim, senhor Mauro, por isso registrei a ocorrência. Também solicitei preservação de logs, origem de abertura, endereço da máquina e trilha de autenticação. Como não tenho perfil para acessar esse documento, a investigação técnica deve indicar quem forçou a abertura. A sala mergulhou em silêncio. Caio contraiu os dedos sobre a mesa. Mauro, pela primeira vez, pareceu medir a distância entre o plano deles e o precipício. Caio tentou recuperar o controle atacando por outro lado. Você fala como advogada para alguém contratada como assistente de análise. Helena respondeu que procedimentos corretos não pertenciam a cargos altos, pertenciam a pessoas responsáveis. A frase atingiu Breno, que desviou o olhar. Mauro permaneceu imóvel. Caio, porém, deixou a irritação vencer a prudência. Talvez seu problema seja achar que esta empresa precisa da sua opinião. Helena sustentou seu olhar. Toda empresa precisa de fatos. Opiniões apenas decidem se os fatos serão respeitados ou enterrados. A reunião terminou sem punição formal, porque qualquer medida imediata exigiria explicar o chamado técnico. Caio dispensou Helena com voz baixa e ameaça disfarçada. Disse que ela deveria permanecer disponível após o expediente para esclarecimentos adicionais. Ela respondeu que cumpriria orientações oficiais por escrito. Ao sair, percebeu que Marina não estava mais em sua mesa. Encontrou-a minutos depois no corredor do arquivo, pálida, segurando um envelope contra o corpo. A assistente parecia alguém diante de uma ponte em chamas, sabendo que voltar também significava morrer. Marina levou Helena até o banheiro feminino do andar inferior, onde o ruído do exaustor abafava vozes. Lá, com as mãos trêmulas, entregou o envelope. Dentro havia cópias de mensagens antigas, impressões de correios eletrônicos, registros de reuniões e uma reclamação de assédio marcada como arquivada por inconsistência emocional da denunciante. Helena leu apenas o suficiente para entender. Caio ameaçara Marina, Rebeca e pelo menos outras 2 mulheres. Mauro havia recebido cópia de uma denúncia e respondido que o assunto deveria ser tratado internamente para evitar danos reputacionais. Helena sentiu a garganta apertar, mas não permitiu que a emoção prejudicasse a lucidez. Perguntou se Marina tinha os originais em lugar seguro. A assistente assentiu, chorando sem som. Disse que guardara tudo por raiva, depois por medo, depois por vergonha de não ter feito nada antes. Helena segurou o envelope com cuidado e respondeu que sobreviver não era culpa. Culpa era usar poder para ferir e depois chamar a ferida de exagero. Marina chorou mais, mas desta vez havia alívio misturado à dor. Antes de voltarem ao andar, Helena orientou Marina a não mudar rotina, não confrontar Caio e não falar com ninguém sobre o envelope. A proteção de uma testemunha começava antes da denúncia formal. Marina perguntou quem Helena era de verdade. O silêncio durou alguns segundos. Helena não podia revelar tudo, mas também não queria alimentar uma fé cega. Sou alguém com obrigação e meios para levar isso até o fim, respondeu. Marina encarou, buscando mentira. Não encontrou. Encontrou apenas cansaço, firmeza e uma compaixão que não prometia milagres. Quando Helena retornou à mesa, Caio estava à sua espera. Seu olhar desceu para a bolsa dela, depois para o rosto. Onde estava? Ela respondeu que fora ao banheiro. Ele sorriu sem alegria. Demorou bastante. Helena manteve a voz uniforme. A gravidez altera a rotina do corpo, senhor. A frase foi deliberada, expondo a grosseria de qualquer insistência. Alguns funcionários ouviram. Caio percebeu que pressionar ali o faria parecer cruel demais, até para seus padrões. Então aproximou-se e murmurou que o dia ainda não havia terminado. Às 19 horas, o andar estava quase vazio. Helena organizava os papéis quando tentou sair do sistema e percebeu que seu crachá não liberava a porta de acesso ao elevador. A mensagem indicava bloqueio administrativo. Ela respirou fundo.
Na recepção interna, 2 seguranças surgiram com expressões desconfortáveis. Um deles disse que havia ordem para que ela aguardasse na sala de reunião até a chegada de Caio. Helena perguntou se estava sendo retida. O homem desviou os olhos. Apenas orientada a aguardar, senhora. O lapso no tratamento revelou nervosismo. Helena apoiou a mão na barriga por um instante. Não havia pânico, mas havia perigo real. A linha entre abuso corporativo e retenção ilegal havia sido cruzada. Ela pediu que a ordem fosse apresentada por escrito. Os seguranças trocaram olhares. Nenhum tinha documento. Marina apareceu no corredor, assustada, mas Helena fez um sinal mínimo para que não se aproximasse. Precisava protegê-la. Então tirou o telefone comum da bolsa, não o aparelho seguro, e ligou para o canal de atendimento interno, registrando que estava impedida de deixar o andar sem justificativa formal. Caio chegou pouco depois, furioso por encontrar um procedimento já aberto. Disse que aquilo era ridículo, que ninguém a estava prendendo, que apenas precisava esclarecer uma suspeita grave. Helena respondeu diante dos seguranças que permaneceria em local visível, com porta aberta, e que toda a comunicação deveria ser formal. A voz dela era baixa, mas cada palavra tinha peso. Caio percebeu que não poderia arrastá-la para a sala de vidro sem testemunhas. A própria armadilha começava a se voltar contra ele, e isso tornava mais perigoso. No edifício central, o alerta automático do canal interno chegou ao sistema monitorado por Laura Mendonça. Segundos depois, Rafael recebeu a notificação paralela enviada pela linha segura de Helena, apenas 2 palavras combinadas. Retenção iniciada. O rosto dele perdeu a cor antes de endurecer. Não houve grito, não houve teatro. Ele se levantou, chamou Davi e Laura, acionou a equipe jurídica e determinou que a preservação de imagens, logs e acessos da filial Sul fosse feita imediatamente. Desta vez a invisibilidade terminara. A resposta precisava começar. Na filial, Helena permaneceu de pé perto das portas bloqueadas, sob a luz fria do corredor. Caio falava ao telefone em voz baixa, tentando encontrar uma justificativa que ainda não existia. Marina observava de longe, apertando contra o peito uma pasta vazia. Os seguranças pareciam desejar estar em qualquer outro lugar. Helena sentiu os gêmeos se moverem, inquietos, e deixou que aquele movimento lhe devolvesse centro. Não estava sozinha. Atrás do silêncio aparente, uma engrenagem maior começava a girar. Caio ainda não ouvira o som. Helena permaneceu no corredor da filial, até que a noite parecesse ter endurecido nos vidros escuros das janelas. Caio fingia falar ao telefone com autoridade, mas sua voz falhava em certos intervalos, como se cada resposta recebida do outro lado diminuísse o tamanho de sua certeza. Os seguranças continuavam diante da porta, incomodados por uma ordem que não sabiam justificar. Marina, a alguns metros, segurava a respiração junto com os demais funcionários que ainda não tinham coragem de ir embora. Ninguém dizia a palavra abuso, mas ela já ocupava o andar inteiro. Laura Mendonça chegou primeiro, acompanhada por 2 auditores e um representante de compliance que raramente visitava filiais sem aviso. Não entrou correndo nem levantou a voz. Apenas mostrou a identificação, pediu que os seguranças se afastassem e solicitou em nome da diretoria central a preservação imediata de imagens, registros de acesso e comunicações administrativas daquela noite. Caio tentou sorrir, dizendo que houvera mal-entendido operacional, mas Laura não sorriu de volta. Helena observou tudo em silêncio, mantendo a máscara de Elisa enquanto a rede de proteção finalmente se tornava visível. A liberação da porta ocorreu sem pedido de desculpas, e essa ausência contou mais que qualquer confissão. Helena poderia ter saído naquele instante, mas ficou até que Laura confirmasse formalmente que ninguém seria punido por testemunhar o ocorrido. Essa frase, dita diante de todos, teve efeito profundo. Alguns funcionários ergueram os olhos pela primeira vez. Marina chorou sem som. Caio percebeu a mudança e empalideceu de raiva. Durante anos, seu poder dependera da convicção de que cada pessoa estava sozinha. Laura acabara de quebrar essa ilusão em público. Rafael não apareceu naquela noite, embora cada fibra de seu corpo desejasse atravessar a cidade e tirar Helena dali nos braços. Ela mesma pedira que ele esperasse. A revelação precisava acontecer no momento certo, diante das pessoas certas, com provas preservadas e testemunhas protegidas. Em casa, quando ela finalmente chegou, ele a abraçou no vestíbulo sem dizer nada. A força daquele silêncio era maior que perguntas. Helena apoiou a testa em seu peito e permitiu que o cansaço viesse inteiro, pesado, humano, quase infantil. Na manhã seguinte, a filial recebeu um comunicado extraordinário, convocando todos os gestores, coordenadores e representantes de equipe para uma reunião geral no auditório interno às 10 horas. O texto era frio,
institucional, mas bastou para espalhar uma inquietação diferente pelos corredores. Caio chegou cedo, tentando recuperar domínio pela aparência. Terno azul, cabelo impecável, passos firmes. Cumprimentou alguns funcionários com falsa cordialidade e evitou olhar diretamente para Helena. Mauro, ao contrário, observou-a longamente, como um homem que finalmente percebia ter deixado uma porta perigosa aberta por vaidade alheia. Helena ocupou sua mesa como em qualquer outro dia, embora soubesse que aquele expediente não seria comum. Marina aproximou-se com uma pasta de documentos rotineiros e sussurrou que Rebeca fora localizada pela equipe jurídica durante a madrugada. A antiga funcionária aceitara prestar depoimento reservado, desde que sua família não fosse exposta. Helena sentiu alívio, mas não surpresa. Pessoas machucadas raramente precisavam de heroísmo alheio. Precisavam de uma porta segura. Marina encarou com olhos vermelhos e perguntou se tudo terminaria naquele dia. Helena respondeu que começaria a terminar. Às 10 horas o auditório estava lotado. Fileiras de cadeiras cinzentas, tela grande ao fundo, mesa longa no palco e um silêncio pesado feito concreto. Caio sentou-se à frente com Mauro e 2 coordenadores, tentando parecer cooperativo. Helena ficou em uma das fileiras laterais, ainda com o crachá de Elisa Rocha preso à blusa. Alguns funcionários estranharam sua presença, mas ninguém comentou. A barriga, antes escondida pela roupa larga, parecia mais evidente sob a luz direta. Caio notou e desviou o olhar com impaciência, como se aquilo o irritasse. Laura abriu a reunião sem teatralidade, dizendo que a diretoria central conduzira uma revisão preliminar após inconsistências administrativas, denúncias antigas e ocorrência formal de retenção indevida no andar operacional. Caio ergueu a mão antes que ela terminasse, pedindo a palavra com voz firme demais. Disse que a filial sofria sabotagem de uma funcionária temporária, incapaz de entender processos internos e motivada por ressentimento depois de ser cobrada por desempenho. Falou de disciplina, reputação e lealdade. Enquanto mentia, olhava para Helena como quem ainda esperava vê-la abaixar a cabeça. Helena permaneceu imóvel. Poderia interrompê-lo, mas não havia necessidade. Homens como Caio frequentemente confundiam silêncio com derrota, e nesse espaço vazio revelavam o que tentavam esconder. Ele continuou, afirmando que Elisa se aproximara de funcionárias emocionalmente instáveis, reabrira assuntos encerrados e causara perturbação operacional. A palavra instáveis percorreu o auditório como veneno antigo. Marina fechou os punhos. Uma analista da terceira fileira baixou o rosto. Rafael, vendo a transmissão de uma sala reservada, sentiu a raiva subir, mas Laura o impediu com um olhar profissional. Mauro falou em seguida, mais cauteloso. Disse que algumas decisões financeiras poderiam parecer incomuns fora do contexto operacional, mas todas visavam preservar contratos e evitar prejuízos. Sua elegância verbal tentava separar-se de Caio, transformar crime em interpretação, cumplicidade em zelo administrativo. Helena admirou a habilidade por um segundo, não com respeito, mas com a frieza de quem reconhece um adversário mais perigoso que o barulhento. Caio destruía pessoas com arrogância direta. Mauro protegia a destruição com linguagem polida. Ambos pertenciam ao mesmo mecanismo. Laura então pediu que Helena se levantasse. O auditório moveu-se em pequenos ruídos. Caio sorriu de lado, certo de que a exposição pública enfim quebraria. Helena caminhou até o palco devagar, uma mão leve sobre a pasta que carregava, a outra junto ao corpo. Ao chegar ao microfone, não se apresentou como vítima nem como esposa. Disse apenas que nos últimos dias revisara documentos entregues oficialmente pelo próprio gerente Caio Varela, além de registros de acesso, pagamentos, alterações de segurança e relatos preservados pelo setor jurídico. Caio soltou uma risada seca. Agora a temporária vai ensinar gestão para todos nós. A frase arrancou alguns olhares assustados. Helena virou-se para ele, serena. Não, senhor Caio. Eu vou apenas organizar fatos que o senhor teve oportunidade de explicar e preferiu transformar em ameaça. A firmeza dela atravessou a sala. Laura acionou a tela, e o primeiro quadro apareceu com datas de pagamentos duplicados, fornecedores de endereços repetidos e aprovações feitas em horários incompatíveis com presença registrada. Não havia adjetivos, apenas evidência. Helena explicou cada ponto com clareza cirúrgica. 4 empresas de transporte compartilhavam endereço, contador e telefone de contato, embora tivessem sido apresentadas como concorrentes independentes. Pagamentos urgentes tinham sido aprovados por Caio, após validação financeira de Mauro, sem comprovante de entrega adequado. Em 3 datas, relatórios haviam sido substituídos de madrugada por usuários administrativos. Em 2,
Câmeras do Galpão 3 ficaram sem imagem no mesmo intervalo, em que equipamentos foram retirados de operação. O auditório escutava como se cada número ganhasse esroto de deles. A segunda camada veio com os registros de segurança. Helena mostrou a foto de Jonas com o braço imobilizado, borrando informações pessoais sensíveis, mas mantendo data e origem do arquivo. Explicou que o relatório inicial mencionava falha de empilhadeira, depois substituída por congestionamento externo. A demissão de Jonas ocorreu 6 dias após ele insistir em registrar acidente. Um murmúrio percorreu as fileiras. Breno, sentado ao lado de Caio, olhou para o chão. Caio bateu a mão na mesa e acusou Helena de manipular emoção para criar narrativa. Helena não elevou a voz. Disse que narrativa era quando alguém trocava um acidente por trânsito em documento oficial. Fato era a existência de 2 versões, 2 assinaturas e uma demissão posterior. Laura complementou informando que Jonas prestara depoimento naquela manhã, acompanhado por advogado, e entregara exames médicos compatíveis com a lesão relatada. Caio olhou para Mauro, mas Mauro não o socorreu. Pela primeira vez, o gerente percebeu que seu aliado financeiro avaliava a própria sobrevivência. A lealdade entre corruptos durava apenas enquanto a queda parecia distante. A terceira camada foi a mais difícil. Helena respirou fundo, antes de mencionar denúncias de assédio arquivadas sob justificativas depreciativas contra as denunciantes. Não expôs detalhes íntimos, não transformou dor em espetáculo. Disse que Marina Duarte, Rebeca Silveira e outras colaboradoras tinham sido desacreditadas, transferidas ou bloqueadas após relatarem condutas inadequadas de Caio. A tela exibiu apenas linhas de tempo, protocolos alterados e respostas administrativas. A palavra inconsistência emocional apareceu em um documento assinado por Mauro. Marina chorou abertamente, mas permaneceu sentada, ereta. Caio levantou-se furioso. Isso é uma vergonha. Uma grávida recém-chegada, manipulada por mulheres ressentidas, quer destruir anos de trabalho. A frase terminou de condená-lo. O auditório inteiro sentiu o peso da palavra grávida usada como ataque. Helena fechou a pasta, olhou para ele e deixou que o silêncio revelasse sua pequenez. Então Laura deu um passo à frente e disse que, antes de prosseguirem, era necessário corrigir uma informação deliberadamente explorada pelo gerente. A funcionária conhecida como Elisa Rocha estava ali sob identidade operacional autorizada pelo conselho. As portas laterais se abriram. Rafael Almeida entrou sem pressa, acompanhado por Davi Sampaio e 2 membros do conselho. O auditório inteiro se levantou quase por reflexo. Caio ficou imóvel, como se o corpo tivesse esquecido a ordem de respirar. Rafael não olhou primeiro para ele, mas para Helena. A ternura em seus olhos, mesmo contida, revelou mais do que qualquer anúncio. Quando chegou ao palco, colocou-se ao lado dela, sem tomar seu lugar. Só então encarou a sala e disse que Helena Monteiro Almeida era sua esposa. O choque atravessou as fileiras em ondas. Alguns levaram as mãos à boca. Marina olhou para Helena com espanto, depois com compreensão dolorosa. Caio empalideceu até parecer doente. Rafael continuou, afirmando que Helena também era especialista em auditoria interna, nomeada pelo conselho para investigar a filial após denúncias ignoradas por canais locais. Disse que a gravidez dela jamais deveria ter sido usada como instrumento de humilhação e que qualquer empresa digna de existir precisava medir sua força pela proteção dada aos vulneráveis, não pelo medo imposto a eles. Caio tentou falar, mas a voz saiu quebrada. Disse que não sabia, que tudo não passava de um teste mal explicado, que Helena o provocara desde o primeiro dia. Rafael virou-se para ele com uma frieza que poucos na empresa conheciam. O problema, Caio, é que o senhor agiu como costuma agir quando acredita que ninguém poderoso está olhando. Essa frase encerrou anos de impunidade em uma única linha. Helena percebeu o impacto nos funcionários. Não era a identidade dela que importava, mas o fato de Caio ter sido visto sem máscara. Mauro tentou se afastar do centro, dizendo que apenas avaliara documentos encaminhados por equipes técnicas. Davi então apresentou uma sequência de registros, mostrando aprovações dele em pagamentos suspeitos, resposta a denúncias internas e bloqueio do acesso de Helena no dia anterior. Mauro permaneceu calado. Sua elegância desmoronou sem barulho, como edifício abandonado por dentro. Laura informou que Caio, Mauro e Breno estavam suspensos preventivamente, com acessos revogados, documentos preservados e comunicação às autoridades competentes conforme a gravidade dos fatos apurados. Nenhuma ameaça precisou ser feita. Caio perdeu o controle. Acusou Marina de ingrata, Jonas de mentiroso, Rebeca de oportunista, Helena de armadilha ambulante. Cada palavra, em vez de defendê-lo, aprofundava a queda.
Quando mencionou que havia dado emprego a pessoas que não os mereciam, um operador do galpão levantou-se e disse, com voz trêmula, que vira a empilhadeira falhar no dia de Jonas. Outro funcionário confirmou que relatórios foram trocados após ordens de Breno. A coragem, quando encontra proteção mínima, às vezes se espalha como fogo bom em campo seco. Helena ouviu os relatos sem triunfo. Seu rosto mostrava gravidade, não satisfação. Ela sabia que aquele momento libertava alguns, mas também reabria feridas. Rafael percebeu e aproximou a mão da dela, sem tocar de imediato, respeitando a posição pública que ela ocupava. Quando Helena finalmente entrelaçou os dedos aos dele, o gesto pareceu simples, doméstico, quase íntimo demais para um auditório. Ainda assim, transmitiu uma verdade poderosa. Ela não vencera por ser esposa do CEO. Vencera porque tinha razão, provas e coragem. O sobrenome apenas impediu que a enterrassem. A reunião terminou com orientação clara para que qualquer pessoa afetada procurasse a equipe jurídica sem passar por chefias locais. Laura anunciou apoio psicológico, preservação de empregos durante a apuração e revisão completa dos canais de denúncia. Rafael pediu desculpas em nome da empresa, não como gesto vazio, mas assumindo que uma cultura baseada apenas em resultados havia permitido sombras profundas. Muitos ouviram com ceticismo, e ele aceitou esse ceticismo como parte da dívida. Confiança não retornava por decreto. Precisava ser reconstruída com atos repetidos. Quando o auditório se esvaziou, Marina aproximou-se de Helena. Parecia querer pedir desculpas por não ter falado antes, por ter sentido medo, por não ter reconhecido a mulher diante dela. Helena impediu a culpa com um abraço cuidadoso. Marina chorou contra seu ombro, e Helena sentiu os gêmeos se moverem entre elas, como se a vida insistisse em responder ao luto com futuro. Rafael observou em silêncio, compreendendo que sua esposa carregava uma autoridade que não vinha da empresa, mas da maneira como tocava a dor alheia sem diminuí-la. Caio foi retirado pela equipe de segurança administrativa, sem algemas, sem espetáculo, mas sem poder. Antes de sair, olhou para Helena uma última vez. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas ódio por ter perdido para alguém que julgara pequena. Helena sustentou o olhar dele sem medo. Não precisava humilhá-lo. Ele havia feito isso sozinho, diante de todos. Mauro saiu por outra porta, escoltado por Laura e Davi, já tentando organizar uma defesa silenciosa. A queda dos dois ainda teria consequências, mas a estrutura principal estava exposta. No fim da tarde, Helena voltou ao 14º andar para buscar sua bolsa. A mesa de Elisa Rocha parecia pertencer a outra vida, embora apenas 3 dias tivessem passado. Marina ficou ao seu lado, olhando para o crachá provisório sobre o tampo. Você sabia que ele faria isso no primeiro dia? Perguntou. Helena pensou antes de responder. Eu sabia que alguém como ele faria algo. Não sabia quantas pessoas já tinham sido obrigadas a sobreviver a isso. Marina sentiu, e dessa vez não desviou os olhos. Rafael esperava perto do elevador, sem pressa de interromper. Quando ficaram sozinhos, Helena permitiu que o rosto revelasse todo o peso do dia. Ele a envolveu com cuidado e beijou seus cabelos. Acabou? Perguntou ele, embora soubesse a resposta. Helena olhou para o andar, para as mesas, para os rostos que começavam a reaprender a respirar. Não, a parte dele acabou. A nossa começa agora. Rafael assentiu. Pela primeira vez em anos, a filial sul pareceu silenciosa não por medo, mas por exaustão depois de uma tempestade necessária. Nos dias que se seguiram à queda pública de Caio Varela, a filial sul não se transformou de repente em um lugar luminoso. Helena sabia que justiça real nunca chegava como festa, mas como faxina difícil depois de uma tempestade. Havia mesas vazias, conversas suspensas, olhares desconfiados e uma vergonha coletiva que pairava até sobre quem nada fizera de errado. O medo, acostumado a morar nas gavetas e nos corredores, não aceitava despejo imediato. Mesmo assim, algo fundamental havia mudado. As pessoas já não sussurravam olhando para o chão. Caio foi afastado formalmente. Mauro perdeu todos os acessos e Breno assinou uma declaração preliminar admitindo ter alterado rotinas do galpão sob pressão direta. O caso foi entregue às autoridades competentes, com documentos preservados, depoimentos protegidos e contratos congelados. Rafael recusou qualquer tentativa de resolver tudo em silêncio para preservar a imagem. A imagem da empresa, dizia ele, já havia sido manchada quando trabalhadores feridos foram chamados de mentirosos e mulheres humilhadas foram tratadas como inconvenientes. A única forma digna de seguir era abrir as janelas. Helena acompanhava o processo com disciplina, mas seu corpo começou a cobrar o preço dos dias anteriores. As pernas inchavam ao fim da tarde, a respiração ficava mais curta, e os gêmeos pareciam movimentar-se com impaciência quando reuniões se prolongavam.
Rafael a observava com uma atenção quase dolorosa, tentando equilibrar respeito e cuidado. Ela aceitava pausas, água, cadeira confortável e horários menores, porque havia aprendido que força não era negar limites. Força era reconhecê-lo sem permitir que outras pessoas os usassem para diminuir sua autoridade. Marina voltou ao trabalho depois de 2 dias de licença, vestindo uma blusa azul clara que parecia escolhida para lembrar a si mesma que ainda existiam cores. Ao entrar no 14º andar, esperou encontrar piedade, comentários ou curiosidade, mas encontrou silêncio respeitoso. Helena havia orientado a equipe de transição a proteger a privacidade das testemunhas. Ainda assim, Marina sentiu o peso de cada olhar e quase recuou. Foi Helena quem se aproximou, sem solenidade, pedindo ajuda para revisar a nova proposta de canal independente de denúncias. Esse gesto devolveu Marina ao lugar certo. Não como vítima exposta, mas como profissional necessária. Ela sentou-se diante do documento e começou a apontar falhas que nenhum consultor externo perceberia. Disse que canais formais fracassavam quando voltavam para o mesmo gerente denunciado, quando exigiam detalhes traumáticos cedo demais, quando prometiam sigilo, mas deixavam rastros visíveis. Helena escutou cada observação com atenção, enquanto Rafael, à cabeceira da mesa, anotava sem interromper. Marina percebeu então que sua dor não seria usada como decoração moral, mas como conhecimento. Jonas Ribeiro apareceu na filial uma semana depois, acompanhado de sua esposa Daniela e de um advogado. Tinha o braço ainda limitado, embora já sem imobilização completa, e caminhava com a rigidez de quem retornava ao lugar onde fora traído. Ao vê-lo no saguão, alguns operadores do galpão desviaram os olhos, envergonhados por não terem falado antes. Jonas não os acusou. Apenas segurou a mão da esposa com força. Helena o recebeu em uma sala reservada, onde havia água, cadeiras confortáveis e nenhuma câmera apontada para seu rosto. Ele contou tudo de novo, desta vez sem a humilhação de ser interrompido. A empilhadeira falhara havia meses. A manutenção fora adiada porque o fornecedor correto cobrava mais caro que uma empresa favorecida por Caio. Após o acidente, Breno ordenara que limpassem o local antes da chegada de qualquer fiscal. Jonas insistira em registrar a ocorrência e dias depois recebeu advertências por suposta indisciplina. Quando tentou procurar recursos humanos, descobriu que seu relato já havia sido classificado como exagero. Daniela chorou em silêncio, não por surpresa, mas por alívio de finalmente ser ouvida. Rafael pediu desculpas pessoalmente a Jonas, sem transformar o pedido em discurso. Disse que a empresa arcaria com tratamento, revisão trabalhista e reparação conforme orientação jurídica, mas que nada disso apagaria o erro institucional. Jonas o encarou por alguns segundos, tentando decidir se acreditava naquele homem de terno escuro e olhos cansados. No fim, respondeu que não queria caridade. Queria que o próximo operador voltasse para casa inteiro. Helena sentiu respeito imediato por ele. Pessoas feridas que ainda pensavam nos outros eram a prova mais dura contra a crueldade. Rebeca Silveira prestou depoimento em outro dia por vídeo protegido, porque ainda temia encontrar Caio ou alguém ligado a ele. Sua voz tremia no começo, depois ficou mais firme ao perceber que ninguém a chamaria de confusa. Contou como uma reunião de orientação se transformara em pressão. Comentários sobre a aparência e ameaça velada de não renovação de contrato. Quando recusou proximidade, passou a receber tarefas impossíveis e avaliações negativas. Mauro arquivara sua queixa com uma frase fria sobre falta de elementos objetivos. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo a velha raiva limpa subir. O processo interno revelou que Caio não era um monstro isolado, e essa conclusão foi a mais incômoda para Rafael. Durante anos, relatórios bonitos haviam escondido o sofrimento, porque a matriz valorizava desempenho sem perguntar o custo humano. Gestores agressivos eram chamados de fortes, metas absurdas eram chamadas de excelência, e silêncios profundos eram confundidos com harmonia. Rafael reuniu diretores de todas as regiões e disse que ninguém mais receberia bônus sustentado por rotatividade suspeita, denúncias arquivadas sem revisão ou economias obtidas à custa de segurança. Alguns executivos reagiram com desconforto, temendo perda de ritmo, exposição pública e custos maiores. Helena os ouviu com atenção e depois pediu que calculassem o custo de um trabalhador lesionado, de uma funcionária adoecida, de uma equipe ensinada a obedecer a abusos. Não falou alto. Não precisou. Mostrou dados, histórias e padrões. Disse que empresas não quebravam apenas por perder dinheiro, mas também por perder legitimidade diante das pessoas que as mantinham vivas. A sala, acostumada a gráficos, teve dificuldade de encarar rostos.
Marina foi convidada a assumir uma nova função na área de cultura interna da filial, com autonomia para acompanhar denúncias, mapear riscos e dialogar diretamente com a matriz. No começo, recusou. Disse que não tinha formação suficiente, que ainda se sentia quebrada, que talvez todos a vissem como a mulher que chorou no auditório. Helena respondeu que coragem não exigia ausência de rachaduras. Às vezes, a pessoa mais adequada para reconstruir uma ponte era justamente aquela que sabia onde ela havia cedido. Marina aceitou com medo, mas aceitou. A primeira reunião conduzida por Marina foi pequena. Apenas 15 funcionários de setores diferentes. Ela não falou como heroína, e isso fez com que a escutassem melhor. Disse que a nova estrutura não existia para estimular acusações irresponsáveis, mas para impedir que pessoas honestas tivessem de escolher entre emprego e dignidade. Explicou prazos, proteção contra retaliação, registros independentes e acompanhamento psicológico. Um jovem analista levantou a mão e perguntou se a diretoria realmente manteria aquilo quando as notícias esfriassem. Marina olhou para Helena. Depois respondeu que eles cobrariam juntos. Caio, enquanto isso, recusava-se a aceitar a própria queda. Enviou mensagens por meio de conhecidos acusando Helena de conspiração, Rafael de traição empresarial e Marina de oportunismo. Tentou influenciar antigos subordinados, mas descobriu que o medo perde força quando o primeiro muro cai. Alguns ainda se calaram, outros entregaram documentos, e 2 coordenadores aceitaram colaborar para reduzir as próprias responsabilidades. A arrogância de Caio, antes alimentada por aplausos forçados, tornou-se uma sala vazia. Ele não sentia remorso. Sentia apenas a indignação dos que acreditavam ter direito à impunidade. Mauro escolheu caminho diferente. Contratou defesa discreta, entregou parte dos registros financeiros e tentou apresentar-se como técnico pressionado por Caio. As provas, porém, mostravam que sua participação fora calculada e antiga. Ele sabia das denúncias, autorizara pagamentos suspeitos, bloqueava acessos e limpava relatórios como quem limpa poeira de móvel caro. Rafael sentiu uma decepção amarga, pois Mauro havia sido promovido por gestores que confiavam em sua elegância. Helena lembrou ao marido que corrupção raramente chegava gritando. Muitas vezes entrava com vocabulário refinado e sapatos bem engraxados. 2 meses depois, a filial sul já não era a mesma. O Galpão 3 recebeu manutenção real, novos equipamentos e auditoria externa. As faixas recém-pintadas foram substituídas por treinamento efetivo, e operadores passaram a ter autoridade para interromper atividades inseguras sem pedir permissão a supervisores interessados em metas. Jonas, ainda em recuperação, foi convidado a participar da comissão de segurança quando se sentisse pronto. Ele aceitou apenas como consultor temporário, dizendo que precisava primeiro recuperar a confiança em atravessar aquele portão. Ninguém o pressionou. Helena reduziu sua presença física na empresa conforme a gravidez avançava, mas continuou acompanhando as mudanças de casa. Havia tardes em que trabalhava com os pés elevados, cercada por relatórios. Chamorno e as mãos inquietas de Rafael tentando tirar dela documentos antes que o médico recomendasse descanso absoluto. Ela ria dessas disputas domésticas, embora soubesse que ele tinha razão em parte. O ventre crescer, redondo e poderoso, lembrando a ambos que a vida não esperava a conclusão perfeita de nenhuma reforma corporativa para chegar. Numa noite de chuva suave, Rafael encontrou Helena no quarto dos bebês, sentada na poltrona entre 2 berços claros. Ela segurava um pequeno macacão branco e parecia distante. Ele perguntou se havia dor. Ela respondeu que não, apenas memória. Pensava no primeiro dia, no olhar de Caio, na sala de vidro, no medo de Marina, na foto de Jonas. Pensava em quantas injustiças continuariam existindo em lugares onde nenhuma esposa de CEO entraria disfarçada. A vitória deles era real, mas não bastava ao mundo. Rafael sentou-se no tapete aos pés dela, deixando de lado qualquer solenidade de presidente corporativo. Disse que também pensava nisso, e que a maior vergonha era perceber que pessoas só haviam sido ouvidas quando alguém ligado ao poder sofreu o mesmo desprezo. Helena tocou seus cabelos com ternura. A diferença, disse ela, seria usar essa vergonha como começo, não como castigo estéril. Rafael segurou sua mão e prometeu que a Almeida Global nunca mais dependeria de exceções heróicas para fazer o mínimo correto. Helena quis acreditar, e acreditou com vigilância. O parto começou antes do previsto, em uma madrugada clara depois de uma semana abafada. Helena acordou com uma contração forte e chamou Rafael com uma calma que quase o assustou. Ele, que enfrentara conselhos hostis e crises financeiras sem tremer, derrubou as chaves do carro 2 vezes antes de conseguir sair.
No hospital, entre luzes suaves e vozes profissionais, Helena atravessou horas intensas com a mesma coragem serena que levara ao escritório, embora ali sua força não servisse para investigar ninguém, apenas para abrir passagem à vida. Os gêmeos nasceram saudáveis ao amanhecer. Primeiro veio Clara, pequena e furiosa, chorando como se protestasse contra a luz. Depois veio Miguel, silencioso por um segundo longo demais para o coração de Rafael, até encher o quarto com um choro forte. Helena chorou também, sem resistência, segurando os filhos contra o peito enquanto todas as batalhas recentes se dissolviam em algo mais antigo que justiça. Rafael beijou a testa dela, depois as cabeças minúsculas dos bebês, incapaz de encontrar palavras que não fossem menores que o momento. Marina visitou Helena 2 semanas depois, levando flores simples e um relatório dobrado dentro da bolsa. Disse que não pretendia falar de trabalho, mas acabou contando que o novo canal recebera 12 relatos nas primeiras semanas, alguns antigos, outros recentes, todos tratados com cuidado. Rebeca conseguira novo emprego e aceitara participar de um grupo de orientação para funcionárias temporárias. Jonas iniciara fisioterapia custeada pela empresa e, segundo Daniela, voltara a dormir melhor. Helena ouviu com Clara nos braços e Miguel adormecido junto a Rafael, sentindo que aquele era o verdadeiro epílogo. Meses mais tarde, quando a investigação externa confirmou crimes financeiros, retaliações trabalhistas e violações graves de conduta, Caio e Mauro já não tinham cargos, prestígio ou plateia. A notícia circulou pela empresa sem o sabor vulgar de vingança. Para muitos, foi apenas o fechamento de uma porta escura. Para Marina, foi o dia em que conseguiu entrar no antigo auditório sem sentir náusea. Para Jonas, foi a confirmação de que sua dor não havia sido invenção. Para Helena, foi a prova de que paciência e coragem podiam tocar estruturas, não apenas indivíduos. A Filial Sul realizou uma assembleia interna no aniversário de 6 meses da reunião que mudara tudo. Rafael falou pouco, porque aprendera que líderes arrependidos deviam ouvir mais do que discursar. Marina apresentou o resultado, falhas ainda existentes e próximos passos. Helena compareceu com os gêmeos, sentando-se no fundo para não transformar o encontro em homenagem pessoal. Mesmo assim, quando os funcionários a viram, muitos se levantaram. Ela ficou constrangida, mas Rafael sorriu. Não era adoração, era reconhecimento. Às vezes, uma pessoa que se recusa a dobrar devolve coluna a uma sala inteira. Depois da assembleia, Marina acompanhou Helena até a janela onde ficara a mesa de Elisa Rocha. O lugar agora pertencia a uma jovem analista recém-contratada, que trabalhava concentrada, sem imaginar todos os fantasmas que tinham passado por ali. Marina perguntou se Helena sentia raiva ao olhar para aquele canto. Helena pensou nos insultos, nas ameaças, no crachá provisório, na mão sobre a barriga para manter a coragem no lugar. Então respondeu que sentia responsabilidade. A raiva havia acendido a fogueira, mas responsabilidade precisava manter a casa aquecida sem queimá-la. Ao sair do prédio, Helena encontrou Rafael esperando no carro, Clara e Miguel adormecidos nas cadeirinhas. O céu tinha a mesma cor cinzenta do primeiro dia, mas a cidade parecia diferente porque ela já não caminhava escondida. Rafael abriu a porta para ela e perguntou para onde iriam. Helena olhou uma última vez para a fachada da filial, lembrando a mulher que entrara ali fingindo ser menor para revelar a pequenez dos que se julgavam grandes. Depois sorriu. Para casa, disse. Hoje, finalmente, todos nós voltamos inteiros. No caminho, os bebês dormiam, Rafael dirigia em silêncio e Helena observava as ruas molhadas brilharem sob a luz da tarde. Sabia que outras injustiças surgiriam, em outras salas, com outros nomes e métodos. Mas também sabia que cada vitória deixava ferramentas, precedentes, pessoas mais atentas e vozes menos solitárias. Caio a humilhara no primeiro dia por acreditar que poder era licença para ferir. Ele desconhecia que a mulher diante dele carregava filhos, provas e uma convicção antiga. Ninguém é fraco por parecer vulnerável. Fraco é quem precisa esmagar alguém para sentir-se alto.